corte na educação de novo, governo? Aí não dá, sem condições. Aqui vai a minha singela homenagem, um pedido de socorro da educação brasileira, porque não está dando certo, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar isso, vamos entender o que está sendo cortado. Então preste atenção nesse vídeo, que hoje vamos entender um pouco mais sobre esses cortes que o governo federal atribuiu à educação brasileira. Salve, salve, engenheiros! Meu nome é Manuel Figueiredo, sou engenheiro de software e sou formado em uma universidade federal, que no mês de abril o governo federal simplesmente congelou os gastos de 1,7 bilhões de reais. Pessoal, os cortes na educação simplesmente só têm aumentado. Nos últimos 20 anos só tem aumentado os cortes na educação. E esse último corte, agora do mês de abril, vai atingir diretamente a área de pesquisa, a área das bolsas, a parte de funcionamento das universidades federais e dos institutos federais. Então, corte na água, luz, telefone, todos esses gastos fixos que as instituições federais têm simplesmente será cortado. Então, o que o governo federal tem falado a respeito disso? Por que de cargas d'água que ele vai querer cortar os gastos? Desde lá do mês de abril eu já fiquei muito triste com essa notícia, mas ontem eu dei uma animada maior porque eu vi o Brasil inteiro se movimentando e eu quero aqui dar os parabéns para Itacoatiara. Eu vi a quantidade de fotos lá do Amazonas, de Itacoatiara, de Manaus, da UFAM e do IFAM, que se mobilizaram, foram para as ruas, paralisaram as atividades, protestaram, foram atrás das prefeituras e eu vi o empenho das pessoas, né? Enquanto eu estava na universidade, participei também de protesto e eu percebi que naquele momento a gente não teve a resposta que a gente queria. E espero do fundo do meu coração que nesse momento a gente tenha respostas e que esse valor que está sendo congelado não seja congelado, porque o governo está dizendo que é só porque a arrecadação está sendo menor e ele vai cortar da educação. Se os ministros, todo mundo aumentou os salários, essa porcaria que está, esses salários abusivos, ninguém ganha 50 mil, 100 mil, só grandes empresários ganham isso. E por que esses políticos salafrários estão fazendo isso com o Brasil, tirando da educação para dar no bolsa terno, bolsa porcaria de uma que eles fazem? Cara, é sério, sinceramente, eu estou muito chateado com a forma com que o Brasil está sendo conduzido. Cortar verbas da educação é horrível. Vamos tentar entender aqui, tá? É o seguinte, o Brasil tem uma verba total de 49 bilhões, 49 bilhões e meio, 49 bilhões e 600 e poucos mil, 49 bilhões, 600 e tantos milhões e muito mais, tá? E o que está sendo congelado? Está sendo congelado 1,7 bilhões da parte discricionárias, né? O que é isso? É água, luz, telefone. Então, esses 49,621 milhões, são 49 bilhões, 621 milhões que tem no orçamento para as universidades federais. São 38 institutos federais, são 38 institutos federais e são 63 universidades, né? Os últimos meses a gente estava discutindo sobre a ampliação das universidades no Amazonas. Então a Universidade Federal vai se dividir, né? Não vai nem ampliar, vai dividir em outras duas universidades. Então o Amazonas teria aí 3 universidades federais. Já tem o Instituto Federal também, que é o IFAM, mas atualmente são 63 universidades e 38 instituições federais. E esse orçamento dessa parte aí discricionárias, ele equivale desse montante de 49 milhões que está sendo cortado, 1,7 bilhões equivale a 24%, quase 25%, é 24,84%. Então é muito dinheiro, 1,7 bilhões. Olha a quantidade de bolsas acadêmicas, olha a quantidade de material necessário
que as universidades teriam que custear, como água, luz, telefone, internet, essas coisas todas custam, e é necessário que o governo invista ainda mais na educação, não corte a verba como ele tem feito. Assim, no total desses 49 milhões, será cortado 3,4%, né, no total. Essa parte do discricionária são quase 25%, né? A despesa discricionária hoje, atual, são de 6,9 bilhões. As despesas de pessoal com salário, aposentadoria, que são maiores, que aí já são mais de 42 bilhões. Né? Desses 49 bilhões, 42 é só de salários, aposentadorias, porque o salário de um professor com nível de mestrado, com nível de doutorado, é uma mão de obra qualificada, então o cara ali está muito qualificado, então os professores são de fato um investimento alto, mas é investimento, pessoal, não é gasto, é investimento. Então a gente tem que investir ainda mais para que os professores que ainda têm mestrado, que alcancem o seu doutoramento, que alcancem o seu pós-doc. Por quê? Porque isso tudo se reflete automaticamente na educação dos seus alunos, na educação como um todo. Então é o que acontece. Se você vai cortar aí quase 7 bilhões só da parte de... Vai cortar 1,7 bilhões da área de água, luz, telefone, desses gastos todos que as universidades têm, isso vai prejudicar. Por quê? Porque a questão das bolsas acadêmicas, elas vêm daí. Então, muitos alunos não têm como se sustentar. Então, precisam de bolsas acadêmicas, precisam de bolsas de pesquisa, precisam de bolsas porque precisam sair das suas cidades para irem até outras cidades para cursar, para fazer o curso do seu sonho, para se qualificar, para... O governo, eu não entendo, cara, sério, o governo não entende. Olha o que acontece. Por exemplo, quando eu era desempregado, né, lá na minha juventude, eu não recolhia nada de imposto. Eu não pagava nada para o Brasil. Então o que acontece? Quanto mais eu me qualifico, quanto mais o meu salário aumenta, mais eu pago para o Brasil. Eu gasto 5 meses do ano trabalhando para o Brasil. Né? Os meus impostos todos retornam para o Brasil. Então, é claro que o Brasil precisa investir na educação, porque quanto maior a educação, maior o salário daquela pessoa, e quanto maior o salário, mais imposto ela paga. Cara, o Brasil o Brasil não. Os nossos governantes, o ministro da Educação, como é que tu deixa fazer uma asneira dessa, ministro? Investe na educação, que as pessoas vão ganhar mais, vão ter salários melhores e vão pagar mais impostos. É assim que a roda funciona, não é possível que esse povo não consiga entender isso. Quanto maior o nível de qualificação, maior é o salário. Quanto maior o salário, maior é o imposto e mais o Brasil recebe. É simplesmente isso. Aquela questão de fuga de cérebro vai acontecer de novo no Brasil. O pessoal vai sair. A maioria dos programadores está indo embora para os Estados Unidos. Tá? Eu vim embora para cá, para a Europa, não sei se volto, mas a minha intenção até então é voltar. Por quê? Porque eu sou um funcionário público federal. Eu trabalho numa instituição de ensino, pesquisa e extensão. E eu sei que esse tripé da educação, ele só funciona com as 3 bases muito bem solidificadas, muito bem arranjadas, com mão de obra qualificada, com recursos necessários. A nossa pesquisa, coitada, já está largada às moscas. Tem pessoas que trabalham diretamente com pesquisa e essas coisas todas vão influenciar diretamente ao desempenho do Brasil no mercado exterior. Entenda, pessoal, se a gente investe menos na educação, menor vai ser o nosso retorno lá na frente. E essa desculpa esfarrapada que o governo deu de simplesmente, é porque nós arrecadamos pouco, então vou ter que cortar. Cara, isso não tem explicação, eles não têm o que falar e eles falam uma asneira dessa. Então, fica aqui meus parabéns para todo mundo que foi para as ruas, que se manifestou, que foi atrás de seus direitos e vamos continuar na luta, na briga aí pela educação. Esse dinheiro tem que ser descongelado.
o investimento tem que ser ampliado. Então, vamos lutar, vamos atrás do que a gente precisa para a educação, para melhorar o Brasil. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço.